Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Paulo fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e exorta os tessalonicenses a não serem enganados por falsos ensinamentos sobre o dia do Senhor. Ele descreve a manifestação do homem do pecado e fala sobre o poder de Satanás, o Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, veremos que Paulo dará maiores detalhes sobre a volta de Jesus e será ainda mais específico, com relação à manifestação do Anticristo, o filho do pecado. O Espírito Santo é quem detém a atuação do diabo em sua plenitude. Na segunda vinda, com o arrebatamento da igreja, ele será retirado deste mundo, e com isso, o Anticristo terá totais poderes sobre essa terra. Os seres humanos inconsequentes e seu constante descaso à palavra de Deus fará com que Deus permita o engano do maligno sobre suas vidas. Já os filhos de Deus, esses serão constantemente guardados e fortalecidos na justiça de Deus. Contexto histórico. Paulo continua a agradecer por causa da igreja de Tessalônica. Em meio às lutas e dificuldades, eles continuam a estimular as igrejas através de seu testemunho. Paulo falou de forma firme sobre o castigo sobre os que não conhecerem a Cristo em sua volta e como Deus irá honrar aos santos que creram até o fim. Sua oração final é para que Deus cumpra o propósito na vida deles gloriosamente e que o nome de Cristo seja glorificado em suas vidas. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de 2 Tessalonicenses 2. Reunião com Cristo. Versículo 1. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Nossa reunião com Ele, provavelmente se refere ao ajuntamento dos cristãos na hora do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4 versos 13 ao 18. Não se abalem. Versículo 2. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo ensinou os tessalonicenses que eles não deveriam se deixar abalar pela falsa mensagem de que o dia de Cristo chegou. Este dia não virá enquanto não ocorrerem dois eventos, a apostasia e a revelação do homem do pecado. Verso 3. A apostasia. Versículo 3. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. A palavra apostasia também pode ser traduzida como deserção. Ela traz a ideia de abandono, rebelião ou renúncia da verdadeira religião. A apostasia provavelmente se refere à deserção religiosa generalizada da adoração do verdadeiro Deus, que irá se intensificar no dia do Senhor por meio das obras do homem do pecado e de Satanás, versos 3 ao 9. Uma visão alternativa é que a apostasia se refere a um tipo de afastamento totalmente diferente, a partida da igreja da terra, conhecida como arrebatamento, que acontecerá antes do início do dia do Senhor. O homem do pecado provavelmente é a manifestação do inimigo de Deus dos últimos dias, conhecido como Anticristo, 1 João 2 verso 18, ou a besta que saiu do mar, Apocalipse 13 versos 1 ao 10. Este título em especial enfatiza que o Anticristo se opõe a Deus e sua lei. Ele é o filho da perdição, ou destruição, no sentido de que está destinado a ser destruído, verso 8. O Anticristo. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O homem do pecado, ou o homem da iniquidade, é tão blasfemo que se assenta no santuário de Deus, dizendo ser Deus e exigindo adoração. Ver Apocalipse 13 verso 4. Em que a besta que saiu do mar é adorada.
Isso parece ser o que Daniel chamou de sacrilégio terrível, e que Jesus disse que aconteceria durante o período de tribulação, Mateus 24 verso 15, ver também Daniel 9 verso 27. A referência no templo de Deus sugere que nessa época haverá um templo reconstruído em Jerusalém, Apocalipse 11 versos 1 e 2. A palavra grega usada aqui, naos, geralmente se refere ao lugar santo do templo. Não vos lembrais? Versículo 5. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas? Paulo lembrou os Tessalonicenses de que ele havia ensinado essas coisas quando estava com eles. Atos 17 versos 1 ao 13. Paulo esteve em Tessalônica por um tempo relativamente curto depois que ele e sua equipe missionária plantaram a igreja. Logo, isso enfatiza a importância que Paulo deu ao ensino sobre os eventos dos últimos tempos. Algo restringe. Verso 6. E, agora, vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. A identidade deste elemento de restrição intriga os intérpretes da Bíblia há séculos. No verso 6, vós sabeis o que o detém, está no neutro em grego, ao passo que no verso 7, somente há um que, no masculino. Alguns pontos estão claros. Primeiro, o elemento de restrição está impedindo a manifestação efetiva do homem do pecado. Segundo, em algum momento, o elemento de restrição não continuará agindo e o homem do pecado será revelado. Uma visão comum é que a forma neutra se refere a governo, talvez os romanos ou possivelmente um governo futuro, ao passo que o masculino se refere ao líder deste governo, um líder mundial que terá muito carisma, será muito admirado por sua inteligência e feitos. Em outras passagens, Paulo ensinou que um dos propósitos do governo é promover o bem comum e reprimir o mal. Romanos 13 versos 1 ao 5. Talvez o elemento de restrição seja um governo futuro e seu líder. No entanto, como a ação e poder do homem do pecado vem do poder de Satanás, 2 Tessalonicenses 2 verso 9, há uma forte sugestão de que o poder e soberania de Deus estão tendo um papel mais direto na força de restrição. Uma solução mais atraente é considerar que o elemento de restrição é o Espírito Santo de Deus. A palavra grega correspondente espírito, pneuma, é neutra, mas como o espírito é uma pessoa no grego, ele pode estar no neutro ou no masculino. Além disso, no verso 6 a referência poderia ser a força de restrição do Espírito Santo, ao passo que o verso 7 pode ser uma referência à sua pessoa. Ambas as soluções conseguem explicar a mudança de gênero do verso 6 para o 7. Outra variação possível desta visão é que o elemento de restrição é o Espírito Santo agindo por meio da igreja. A expressão, resiste até que do caminho seja tirado, seria a remoção da força de restrição do Espírito Santo no arrebatamento da igreja, antes do dia do Senhor. A iniquidade já opera. Versículos 7 e 8. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que, agora, resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nos escritos de Paulo, mistério é algo que não tinha sido revelado antes, mas que agora foi manifesto. Paulo ensinou que, apesar do homem do pecado ainda não ter sido revelado, o mistério da iniquidade já opera. O programa de Satanás de oposição a Deus e a seus padrões de justiça é uma realidade vigente e contínua. Satanás enganará através de sinais. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira. Poder, sinais, e prodígios, não necessariamente são evidências dos feitos de Deus. Satanás tem o poder de realizar atos sobrenaturais enganosos.
Devemos avaliar a origem do ato e o conteúdo da mensagem por ele promovida a fim de não sermos enganados. Deus enviará forte ilusão. Versículos 10 ao 12. E com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E, por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes, tiveram prazer na injustiça. As atividades de Satanás resultarão no engano em larga escala do mundo incrédulo. Antes disso, porém, Paulo destacou que os incrédulos rejeitarão a verdade que poderia salvá-los. Portanto, Deus lhes enviará esta forte ilusão depois de que eles já tiverem lhe dado as costas. Sua condenação se baseia no fato de que eles não creram na verdade. Estais firmes na palavra. Versículos 13 ao 17. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações, e vos confirme em toda a boa palavra e obra. A palavra, tradições, se refere às verdades que Deus transmitiu aos Tessalonicenses através de Paulo, 1 Tessalonicenses 4 versos 1 e 2. Nossa carta, se refere à primeira carta aos Tessalonicenses. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 2 Tessalonicenses 2. Perseverança na fé. Paulo encoraja os Tessalonicenses a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de falsas doutrinas e perseguições. Isso nos lembra da importância de perseverar na verdade do Evangelho, mesmo em meio a desafios e oposição. Conhecimento da verdade. Paulo destaca a importância de conhecer e aceitar a verdade do Evangelho para evitar ser enganado por falsas doutrinas. Isso ressalta a necessidade de estudar as Escrituras e discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Esperança na vinda de Cristo. Paulo reitera a promessa da segunda vinda de Cristo e a derrota final do mal. Isso nos encoraja a viver com esperança e expectativa da vinda gloriosa de Cristo, sabendo que Ele triunfará sobre todo o mal e estabelecerá seu reino para sempre. O poder do engano. Paulo adverte sobre o poder enganador do maligno e como ele pode influenciar as mentes daqueles que não amam a verdade. Isso nos alerta para estarmos vigilantes contra as astutas ciladas do diabo e para nos apegarmos firmemente à verdade de Deus. A ação de Deus e nossa resposta. Paulo destaca que Deus enviará uma operação de erro para aqueles que rejeitam a verdade, mas que Ele também nos escolheu para a salvação. Isso nos lembra que, embora Deus haja soberanamente, também somos responsáveis por nossa resposta à verdade e ao chamado de Deus para a salvação. Conclusão. Paulo continua nos advertindo sobre o fim dos tempos. Dessa vez, ele inclui na narrativa um personagem que será revelado em seu devido tempo, que utilizará poderes demoníacos para realizar sinais e maravilhas, a fim de enganar multidões dos que não conhecem o amor e a verdade que somente há em Jesus e em seu Evangelho. Muitos afirmam que esse personagem será um líder religioso-político, com grande influência sobre as nações e religiões. Ele irá unificar todas as coisas a fim de governar completamente o mundo. O apóstolo diz que há algo que o restringe nesse tempo, algo que o impede de se revelar, mas que isso será retirado da terra, juntamente com os santos, mas que sua influência e as evidências do seu agir já são perceptíveis em nosso meio, nessa era mundana e perdida.
Mas a garantia é que os escolhidos, aqueles que perseveraram, saberão distinguir a luz das trevas, e não serão enganados. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.